A paz do Senhor, geração eleita. Quero desejar a todos uma boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor Jesus ele tem me dado agora pela parte da noite, enquanto eu meditava no livro de Zacarias, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, louvado seja Deus, capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, verso de número 1. A leitura vai ser um pouco extensa, louvado seja Deus, vai abranger alguns versículos, mas vai ser para melhora da mensagem, tá bom? Capítulo 3, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor, tradução da minha Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional Estudo Arqueológica, tá bem? Então é NVI, a Nova Versão Internacional, capítulo 3, livro de Zacarias, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras de Josué. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre os que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É muito lindo o livro de Zacarias, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Zacarias, ele todo por completo, ele é um livro repleto de visões. O livro de Zacarias, por incrível que pareça, após ser um livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, mas mesmo assim ele é um livro repleto de revelação. Ele é um livro repleto de mistérios de Deus, de coisas ocultas do Senhor. Ele é um livro repleto de visões do Altíssimo, aleluia. É interessante nós perceberem que uma época em que o rei chamado Dário, ele estava reinando, louvado seja o nome do Senhor. O rei Dário, ele era o rei naquela época, louvado seja Deus, predominante na época em que o homem chamado Zacarias, o profeta Zacarias, louvado seja o nome do Senhor, ele nasce, Zacarias, o profeta Zacarias, filho de um homem, louvado seja Deus, chamado Berequias, e neto de um homem chamado Idó, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que este homem nasce, louvado seja Deus, e em uma certa noite o Senhor resolve se revelar a Zacarias. Em uma determinada noite o Senhor resolve se revelar para Zacarias, ou seja, em uma noite o Senhor escolhe e diz: nesta noite eu vou me revelar para Zacarias. Oh glória, obrigado Jesus. Deus separa um dia e diz: é neste dia que eu vou me revelar para Zacarias. Deus separa uma noite, Deus separa um momento e diz: eu não vou esperar Zacarias dormir, porque com Zacarias eu não falo com sonho. Zacarias eu vou falar é me revelando a ele em visões. Mas Deus separou uma noite, e é interessante você perceber que na noite em que Zacarias começa a ter 8 visões, Zacarias tem 8 visões do Senhor, louvado seja Deus, do capítulo 1 ao que tange o capítulo 7. Zacarias ele tem 8 visões, e todas as suas 8 visões que Zacarias tem dentro do seu livro, nenhuma delas Zacarias estava dormindo. Por quê? Porque Deus se revelou para Zacarias em meio de visões, não em meio a sonhos, mas Deus escolheu uma noite para falar com ele. Oh glória, obrigado Jesus. Talvez essa seja a noite que o Senhor escolheu para se revelar a você. Talvez essa seja a noite em que o Senhor escolheu para descer um manto de mistério dentro da tua mente, começar a te dar visões. Você vai olhar para o céu, vai
começar a ver céus abertos, você vai olhar para a parede e vai contemplar a visão de Deus, você vai olhar para o nada e vai começar a contemplar a grandeza de Deus. Por quê? Porque essa foi a noite que o Senhor escolheu para falar com você. Assim como uma noite ele escolheu para falar com Zacarias, louvado seja o nome do Eterno. Talvez essa seja a noite que o Senhor escolheu para falar com você. Deus começa a dar visões a Zacarias. Deus começa a dar diversas visões para esse profeta chamado Zacarias. Diz a Bíblia Sagrada que no capítulo 3, no livro que lemos de Zacarias, o capítulo 3, o verso 1 em que lemos, diz a Bíblia que o Senhor vai mostrar para Zacarias, louvado seja Deus, um ser humano, louvado seja o nome do Eterno. Deus vai mostrar para Zacarias um ser humano esse que estava com vestes impuras, um ser humano esse que estava com as vestes contaminadas, um ser humano esse que estava com suas vestes sujas, um ser humano esse que precisava imediatamente de um renovo, um ser humano que precisava imediatamente de uma purificação, a saber, diz a Bíblia que o nome dele era o sumo sacerdote Josué, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que o homem em que Deus mostrava para Zacarias era Josué, o sacerdote Josué, louvado seja Deus. Deus mostra a visão para Zacarias, Deus começa a se revelar para Zacarias, mas tudo isso, ao que não obstante, Deus estava se referindo ao povo, louvado seja o nome do Eterno. Deus pega Josué e coloca na frente de Zacarias e mostra para Zacarias que as vestes de Josué estavam impuras, e mostra para Zacarias que as vestimentas de Josué, do alto da cabeça à planta do pé, estava completamente suja. Diz a Bíblia que o anjo chega a dizer que ele parecia um tição tirado do fogo. E o que é isso, Valquim, quer dizer? Quer dizer que ele estava completamente sujo, completamente impuro. Diz a Bíblia Sagrada que do lado direito, Zacarias vai ter também a visão de Satanás, o opositor, o acusador, o inimigo da divindade de Cristo, o inimigo dos seres humanos espirituais que têm intimidade com Deus. Estava do lado de Zacarias para quê? Para acusar Zacarias. Por quê? Porque Zacarias estava olhando para Josué e o Satanás ia acusar Josué, porque Josué estava com as vestes impuras, porque Josué estava com as vestimentas, louvado seja Deus, contaminada. Por quê? Porque Israel estava promíscua, porque Israel estava prostituta. Josué com veste suja está significando Israel contaminada. Mas Deus vai pegar um ser humano contaminado, Deus vai pegar um ser humano com veste suja e vai colocar na frente de Zacarias e vai dizer: foi esse que eu escolhi. Deus vai pegar alguém impuro e vai colocar na frente de Zacarias, na frente de Satanás, e vai dizer: Satanás, no momento agora tu está tendo a oportunidade de acusar. Por quê? Porque tu está olhando para Josué e está vendo com ele vestes impuras, porque tu está olhando para Josué e Josué está dando brecha porque está com as vestes sujas. Mas fica tranquilo que eu vou trocar as vestes dele e tu não vai ter mais motivo de acusar Josué, louvado seja Deus. Josué estava tendo brecha para Satanás acusar a vida dele. Josué tinha brecha para o opositor, para o acusador acusar a vida dele. Qual era, irmão Valquim? As vestes. E qual era? As vestes. Não estou tentando me desfazer aqui de forma nenhuma da doutrina em que seu pastor ministra para você, a doutrina incumbida à sua congregação, não, porque pontos de vista são diferentes. Nós dois podemos olhar para algum lugar, olhar para o mesmo canto e identificar duas coisas diferentes. Então entenda, eu não estou aqui ensinando a você a forma de se vestir, eu estou dizendo a você que o que Satanás encontrou em Josué, a brecha para acusar, foi a veste. E eu posso me referir a textos bíblicos em que a vestimenta, ela influencia na vida de um cristão. A vestimenta, ela influencia na vida de um ser humano que se diz ser espiritual. Você já parou para ver, se você visse o maior apóstolo do mundo andando de camiseta, andando de calção, mostrando as tatuagens das costas, mostrando a tatuagem do braço, mostrando a tatuagem da perna, se exibindo como seu físico formoso? Você parou para ver? Isso seria totalmente ridículo, contra a Bíblia. Só que
não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando de vestimenta. E muitas das vezes vestimenta não é o teu caráter, mas identifica quem é você. Vestimenta não diz quem é você, mas quem te olha identifica pelas tuas... Obrigado, Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa linda? Diz a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, louvado seja Deus, no capítulo de número 1, Moisés, diz a Bíblia que ele sai do Egito. Moisés, ele vai fazer uma parada em Midian. Quando ele para em Midian, ele se encontra com algumas mulheres, filha de um homem chamado Reuel ou Jetro. Esse homem era sacerdote de Midian. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés se encontra com aquelas mulheres, elas estavam tirando água do poço. Quando elas tiravam água do poço, alguns pastores chegam para ela, louvado seja Deus, e todavia em que Jetro, Reuel, mandava suas filhas ir buscarem água para suas ovelhas, e pastarem do rebanho, cuidarem do rebanho, todavia elas demoravam a chegar, mas nesse dia elas chegam cedo. Por quê? Porque ela se encontrou com Moisés, e Moisés, quando vai ver os agressores, pastores, eram pastores, mas eram agressores. Oh, glória, obrigado, já é um ponto diferente aqui, ó. Era pastor, mas era agressor. Era pastor, mas não cuidava. Era pastor, mas não tinha amor pelas ovelhas do próximo. Tinha amor pelas suas ovelhas. Porque eles brigavam para dar água primeiro às ovelhas dele, depois a da filha de Jetro. Mas nesse dia, louvado seja Deus, em que ela se encontrou com Moisés, na beira do poço, louvado seja Deus, Moisés vai contra os pastores que tentaram contra as ovelhas dela. Moisés tira água para elas e despedem ela. Elas vão para casa, chegam para Jetro. Jetro olha para elas e diz: vocês já chegaram? O que foi que aconteceu? Hoje não foi como de costume. Vocês têm o costume de ir e voltar tarde. O que foi que aconteceu? Diz a Bíblia que aquelas mulheres vão olhar para seu pai chamado Jetro, o sacerdote Reuel, e vão dizer da seguinte forma: um egípcio nos ajudou. Jetro vai olhar para elas e vai dizer: então cadê esse egípcio? Diz a Bíblia Sagrada que ela vai dizer: está lá no poço. Ficou lá. Aí Jetro vai olhar e vai dizer: por que vocês não mandaram trazer o egípcio para ele tomar um banho e comer um pouco de pão? Só que é interessante você perceber que Moisés não era egípcio. Moisés era um hebreu de nascença. Moisés era da tribo de Levi, 2 casais de nascença da tribo de Levi. Então Moisés não corria nenhum pingo de sangue nas veias dele egípcia. Moisés era hebreu, Moisés era povo de Deus. Então por que Zípora e suas irmãs olharam para Moisés e chamaram ele de egípcio? É bem simples a resposta. Sabe por quê? Porque quando Moisés saiu do Egito, ele não trocou as vestes para entrar em Midian. Sabe por quê? Porque quando Moisés saiu de um espaço geográfico e tentou entrar em outro, ele não deixou as vestes de lado. Ele entrou em Midian com as mesmas vestes do Egito. Então, notoriamente, quem vai olhar e vai bater a visão vai dizer: Moisés era egípcio. Sabe por quê? Porque as vestes que Moisés estava vestido era veste do Egito. Então, as vestes que Moisés estava usando serviu para identificar quem era ele. Mas irmão, qual que Moisés era não. Mas irmão, qual que Moisés era egípcio? Era não. Só que isso não quer dizer que eu não possa andar de qualquer jeito. Só que isso não quer dizer que eu deva me vestir de qualquer jeito, simplesmente pelo fato de eu não ser o que as minhas roupas transparecem que eu seja. Você está entendendo? É interessante isso. O sumo sacerdote só foi apontado por Satanás porque as vestes dele estavam sujas. Moisés só foi confundido com o egípcio porque ele estava com a veste do Egito. Como é que você é visto na sua cidade? Como é que você é visto no seu bairro? Será que você só é crente na igreja? Será que você só anda bem vestido na igreja, mas na rua anda dando mau testemunho, vestido como um malandro, vestida como uma prostituta? Será que estão olhando para você, mesmo sendo hebreu, e estão dizendo: olha, lá vai uma egípcia, lá vai uma mudana, e vive indo para a igreja? Será? Então para imaginar isso. Isso é brecha em que o diabo está achando para te acusar. Isso é brecha em que o inimigo está achando para poder botar o dedo na tua vida e acabar com tudo. Muda. Caráter ele não é feito só de veste, porque veste é o que identifica por fora. Deus ele olha o que você é dentro. São duas coisas diferentes. Oh, glória, obrigado, Jesus. Escuta isso. No livro de 2 Reis, no capítulo 1, um homem chamado Elias estava sobre o monte. Mas nesse mesmo ano em que este menino chamado Elias estava sobre o monte, diz a Bíblia que o rei Acasias, no capítulo 1, do verso 1 de 2 Reis,
o rei Acasias caiu da sacada e ficou doente à beira da morte. Ele mandou buscar refúgio a um rei de Ecrom, a um deus de Ecrom, chamado Baal-zebub, senhor da mosca. Baal-zebub era um deus que tem perna, mas não anda, tem braço, mas não estica, não tem mão, mas não apalpa, não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não vê, tem garganta, mas não omite som, tem olhos, mas não vê. Só que Acasias mandou buscar refúgio a ele. Acasias mandou buscar refúgio e recorreu para um Deus que não teria como ajudar ele, louvado seja Deus. Mas só que quando os 50 soldados estão indo de encontro a Baal-zebub, a cidade de Ecrom, Elias está em cima do monte. Deus sopra no ouvido de Elias e diz: Elias, desce do monte e fala para esses homens que estão vindo de encontro a Ecrom, Baal-zebub, consultar o Deus de Baal-zebub. Fala para ele que Acasias não vai se levantar, ele vai morrer, e dessa enfermidade ele não vai mais se levantar da cama. Elias desce e se encontra com eles. Diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que quando Elias desce do monte e se encontra com aqueles homens, Elias vai olhar para ele e vai dizer: pode voltar, porque Acasias não vai se levantar da cama, porque porventura não há Deus em Israel para vocês consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, louvado seja Deus. Diz a Bíblia que eles voltam. Quando eles chegam diante do rei, o rei Acasias da cama vai olhar, fazendo o maior esforço para se virar, porque não buscou refúgio de um Deus verdadeiro, porque não buscou refúgio de uma divindade que poderia resolver o seu problema. Antes resolveu buscar o seu recurso e recorrer a um Deus de madeira, a um Deus de gesso, a um Deus de pau e a um Deus de pedra. Aí Acasias vai olhar para eles e vai dizer: já voltaram? O que foi que Baal-zebub disse? Quando ele diz isso, os personagens que saíram de encontro à cidade de Ecrom, que saíram de encontro a Baal-zebub, vai olhar para o rei e vai dizer: rei, é o seguinte, nós estava indo, mas desceu um camarada voado do monte, desceu um camaradinho baixinho correndo de cima do monte, e ele disse para nós para te dizer que tu vai morrer, que tu não vai se levantar dessa cama, porque tu buscou refúgio a Baal-zebub, Deus de Ecrom, e não Deus de Israel. E ele disse que tu vai morrer. Diz a Bíblia que o rei Acasias olha para aqueles soldados e pergunta: como era este homem? Que jeito era ele? Aqueles homens que se bateram com Elias, descendo do monte, vai olhar para o rei e vai dizer: ele era um baixinho, cabeludo, ele tinha um cinto de couro e vestia uma roupa com peles de camelo. Diz a Bíblia que o rei vai olhar para eles e vai dizer: certamente era o Tisbita Elias. Sabe por que o rei identificou que era Elias, mesmo sem ter visto? Foi por causa das vestimentas que eles disseram, foi por causa que eles identificaram Elias pelo que Elias vestia. Profeta, ele é identificado muitas das vezes quando desce do monte pelas vestimentas, pelo seu caráter e pela sua conduta. Como é que você está andando diante de Deus? Diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 16, verso de número 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que perseverar e guardar bem as suas vestes, para que não seja pego desapercebido e que nem seja mostrado a sua nudez. Louvado seja Deus. Cuidado, porque você pode estar fazendo a coisa certa, eu sempre digo isso, de forma errada. Cuidado. O rei só identificou que era Elias porque eles disseram como era que Elias se vestia, porque eles disseram como eram as vestimentas de Elias, louvado seja Deus. Então o rei identificou que aquele era Elias. Satanás só encontrou uma brecha para acusar Josué em Zacarias capítulo 3, porque ele estava com as vestes sujas, porque ele estava com um tição tirado do fogo, louvado seja o nome do Eterno. Como é que você está com as vestes diante de Deus? Como é que está a tua espiritualidade diante de Deus? Como é que está o teu caráter espiritual diante do Senhor?
Louvado seja Deus. Diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, obrigado Jesus, capítulo de número 9, verso de número 8, diz a Bíblia que sejam sempre alva as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que é isso? É Ele dando prioridade. Eu não unjo só veste, eu não unjo só cabeça. Profeta, quando ele é ungido por completo. Obrigado Jesus Cristo. Diz a Bíblia no Salmo 133, verso 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, verso 2, porque é como um óleo precioso que cai sobre a cabeça. Ungiu primeiro a cabeça, aí a cabeça e desce pela barba, e a barba de Arão e desce pela sua gola, das suas vestes. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu não unjo só cabeça e não unjo só barba, eu unjo também a veste, para que o sacerdote sirva limpo diante do altar do Senhor por completo. Sabe o que é isso? Deus não quer ninguém ungindo só a cabeça, também tem que haver mudança em veste. Você já parou para imaginar como é que seria um pregador subindo em cima do altar de camiseta e calção de veludo? Você parou para imaginar como é que era uma levita subindo de minha saia e de salto alto, batom, maquiagem em cima de um altar para louvar ao Senhor, dizendo que tem toda a santidade? Você parou para imaginar? Isso é dando brecha para Satanás, porque até quando Deus queria se encontrar com Moisés, disse: obrigado Jesus, em cima do monte, em Êxodo capítulo 19, verso de número 9 até o 10, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, mandou o povo se santificar hoje e se santificar amanhã, e diz também, Moisés, para o povo lavarem as suas vestes. Sabe o que é isso? É que ninguém se encontra com Deus com veste suja, e ainda que se encontre, Satanás não vai te acusar, porque ainda tem Zacarias para dar ordem para o anjo dizer: troca as vestes do sacerdote Josué. Louvado seja Deus. Sabe o que é lindo? Obrigado Jesus Cristo. É que uma certa feita Jacó, ele se encontra com Deus em Gênesis 28 e coloca o nome daquele lugar de El-Betel. Quando ele sai de Betel, ele vai para outra região. Quando ele chega na outra região, Deus fala com ele e diz: volta com tua família para Betel, volta com tudo que tu tem para Betel. Mas detalhe, Gênesis 35, verso de número 3, diz para o povo abrir mão dos seus deuses e trocarem as suas vestes. Sabe por quê? Porque ninguém se encontra com Deus de qualquer maneira. Ninguém se encontra com Deus ou se achega a Deus com as vestes de qualquer forma. Tem que trocar de veste, tem que haver mudança. Eu não estou falando da tua roupa, eu estou falando do teu caráter. Tem que haver uma mudança. Sabe por que se chama revestimento espiritual? Porque é como se fosse um novo caráter entrando dentro de ti. O quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Sabe por quê? Porque uma nova vestimenta está tomando posse de tu, e como se chama revestimento espiritual. Foi o que aconteceu com a vida de Josué. Zacarias olha e identifica Satanás do lado direito para acusar a vida de Josué. Por quê? Porque ele estava deixando uma brecha. E qual era? Suas vestes estavam sujas. Vou encerrar essa mensagem deixando o tema dela: preservando a veste diante do altar do Senhor. Não é de qualquer forma. Deus te levantou como sacerdote, então mantenha sua postura e seu caráter de sacerdote. Amém? Fica com Deus e todos tenham uma boa noite. Amém? Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor, a bondade, a benignidade, a compaixão, a longanimidade, o amor e o domínio próprio esteja comigo e com você todos os santos dias da nossa vida, ao que tange o arrebatamento, em nome de Jesus. Amém? Boa noite e fica com Deus.